Vamos ler a Eneida, a famosa poesia épica de Virgílio, que conta o mito fundador de Roma, que conta a história de Enéas, que veio de Troia, passou por vários lugares, passou por Cartago, no norte da África, até finalmente chegar na Itália. Essa é uma das obras mais famosas da literatura latina, né, escrita toda em versos hexâmetros, um estilo de verso épico. Esse é um vídeo voltado para estudantes no nível intermediário de latim, que conseguem entender alguma coisa, que tem um pouco de vocabulário e gramática, mas que tem uma certa dificuldade de pegar um texto da época clássica e ler do começo ao fim, tem dificuldade de pegar um poema clássico, né, como é o caso aqui da Eneida. E para tornar a coisa ainda mais interessante, eu vou mostrar como a gente pode ler a Eneida fazendo a escansão, né, quer dizer, identificando onde estão ali as sílabas longas e curtas, entendendo o ritmo, a prosódia do poema, mas sem usar as macrons no texto. Aqui no canal eu tento sempre usar textos com macrons, né, aquelas barras em cima das vogais longas, para a gente poder saber mais facilmente onde estão as vogais longas. Mas a verdade é que muitas vezes a gente encontra textos sem macrons, né? Sem nenhuma indicação de onde tem vogais longas. E aí a gente tem que dar um jeito, né, de se virar como tem. É claro que uma opção é pegar um dicionário e ali procurar palavra por palavra qual que tem vogal longa, qual que tem vogal curta. Só que, bom, isso é super chato de fazer, super demorado, consultar palavra por palavra. E, além disso, muitas vezes as palavras são ambíguas, né? E só uma consulta ao dicionário não vai ajudar muito. Enquanto que, se a gente tem à nossa disposição a métrica do poema, se a gente conhece qual é o padrão de ritmo que a gente pode esperar ali, isso pode nos ajudar a determinar, né, a encontrar onde estão as vogais longas. Primeiramente, quando a gente vai ler um poema, muitas vezes a gente já conhece de antemão qual vai ser o tipo de verso que ele usa. No caso da Eneida, os hexâmetros, né? Então, um hexâmetro vai ter sempre um padrão mais ou menos assim: pam, 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 pam. Podendo ter algumas variações, né? Às vezes as duas longas vão aparecer no começo, às vezes no meio, enfim, há muitas variações, mas ele segue um pouco esse padrão. Então aqui eu vou partir do princípio que a gente já sabe que se trata de um hexâmetro, até porque um hexâmetro é um tipo de verso muito comum na poesia latina, então a gente, né, já pode meio que esperar por padrão que o verso seja de hexâmetros. E assim, caso não seja, caso a gente tente fazer a escansão e não couber de jeito nenhum um hexâmetro naquele verso, a gente, bom, nesse caso pode descartar o hexâmetro e ir tentando outras possibilidades. Mas ok, vamos começar devagar, vamos começar já partindo do princípio que nós temos um hexâmetro, um poema composto de hexâmetros na nossa frente. Eu acho sempre bom a gente recitar o que está lendo, mas aqui, para não influenciar a nossa leitura, já que eu queria deixar um pouco em suspenso, né, deixar sem marcar as vogais longas, eu vou deixar para recitar só no final, só quando eu já tiver mostrado como a gente pode identificar todas as longas e curtas dentro de um verso. Então vamos começar aqui pelo primeiro verso da Eneida. A gente pode começar olhando, por exemplo, para as sílabas que vão ser longas por causa de consoantes, né? Então nós buscamos por encontros consonantais que forçariam que uma sílaba terminasse em consoante, o que faz com que ela seja longa. A gente encontra aqui a primeira palavra, né, arma, depois o irunque, esse vai ser uma vogal nasal, né, já que o M não é pronunciado como consoante, mas de qualquer forma, uma sequência M, que em latim vai gerar ali uma sílaba longa. E logo no final nós temos uma palavra que termina em S, termina em consoante, portanto vai ser longa. A gente tem encontros consonantais como TR, PR, mas como esses são um pouco flexíveis, a gente pode deixar para depois. Então aqui a gente já pode marcar com certeza que essas são sílabas longas. A gente pode aqui também olhar para ditongos, como é o caso do ai, de Troiai, e também outras características interessantes. Por exemplo, um O final numa palavra em latim vai ser praticamente longo. Então a gente pode assumir como praticamente certo que esse O de cano vai ser um O longo. Além desse O longo, a gente tem esse A final de arma, como é um neutro plural,
Naturalmente precisa a gente estar um pouquinho familiarizado com o vocabulário latino para perceber que a arma é um neutro plural, mas por ser um neutro plural, justamente é um A curto. A mesma coisa no que, essa terminação que sempre vai ter um E final. Como essa é uma terminação bastante comum, eu acho natural que a gente internalize. E também, mais fácil ainda, o us do nominativo singular da segunda declinação, né, aquele primus, também sempre é um U curto. Então, portanto, a gente pode marcar também essas vogais como fazendo parte de uma sílaba curta, e as outras a gente deixa por enquanto um pontinho de interrogação que a gente ainda não tem certeza. Naturalmente, conforme a gente está mais familiarizado com o vocabulário latino, a gente pode identificar mais facilmente palavras que têm vogais longas, mas vamos fazer de conta que a gente ainda não está muito certo quanto a essas palavras. Bom, agora então a gente olha para o padrão de longas e curtas que são válidos dentro dos hexâmetros e tenta fazer as coisas se encaixarem. Vai ser meio que um pequeno quebra-cabeças. A gente pode começar tanto do final como do começo. Aqui vamos começar, né, em paralelo nos dois lados. A primeira sílaba do verso vai ter que ser longa, isso a gente já sabia, né, já estava ali o encontro consonantal. E como depois dela vinha uma curta, naturalmente vai ter que vir uma segunda curta, né, para encaixar no padrão longa, curta, curta. A gente vai ver uma coisa parecida no segundo pé, e em paralelo a gente pode olhar para o final do verso. Né? A gente tem um último pé que é sempre composto de duas sílabas, então oris vão ser aquelas duas longas, e também o penúltimo pé só tem uma opção, que é longa, curta, curta, então primus saboris. Sobram ali 4 sílabas para 2 pés no meio, que fica bastante fácil da gente determinar que são duas longas. Muito bem. Vamos então para o próximo verso. E esse verso aqui eu já adianto que tem uma grande pegadinha e eu vou mostrar aqui como que a gente pode cair no erro e como que a gente pode tentar evitar esse erro. Novamente, vou fazer um pouquinho mais rápido aqui, já marcar as vogais longas, como o O final, de fato, o an, né, an nasal de Italian. Temos uma sequência, né, S com L, que força a sílaba do us ser longa. Novamente o que tem um E curto. E a última palavra que tem uma consoante também. Além disso, nós temos várias sílabas que nós não sabemos se são curtas ou são longas e vamos olhar para a sequência de pés. Então vamos novamente tentar fazer aquele quebra-cabeça, dessa vez começando pelo final. E eu já adianto aqui que essa escansão está errada. A última palavra vai ser fácil, não tem como fugir, né? Vai ter que ser sempre uma sílaba longa no começo do pé. E a grande questão aqui é que para a gente encaixar o padrão longa, curta, curta no penúltimo pé, aqui a gente está interpretando que o penúltimo pé é niakwe. E aqui que está o erro que a gente vai ver mais para frente. Mas tudo bem, vamos fazer de conta que está tudo certo e prosseguir com a análise. Voltando mais 2 pés, a gente encontra novamente o padrão longa, curta, curta, longa, curta, curta, que parece se encaixar com o que a gente viu até aqui. E voltando para os 2 primeiros pés, a gente tem longa, curta, curta e longa, longa. E ele seria recitado como algo tipo Italian fato profugus lauinia quevenit. E se a gente realmente conhece muito pouco sobre latim, isso poderia até parecer aceitável, mas tem algumas coisinhas que deviam acender aqui um sinal de alerta na nossa cabeça, que é que uma vogal seguida de outra vogal normalmente é curta em latim. É o que a gente observa em palavras como Italia, Graecia, Latium, Imperium, Vitium e várias outras. As raras exceções para essa regra vão ser palavras estrangeiras. Outras poucas exceções são como as palavras na quinta declinação, né, como no genitivo, rei. Mas, de qualquer forma, isso deveria acender um sinal de alerta. E, de fato, se a gente olha para o dicionário e procura lauinia, a gente vê que ela tem as 2 primeiras sílabas longas. E o i, naturalmente, é curto. Então, a gente já sabe pela própria estrutura da palavra em si que aquelas 2 curtas no começo não poderiam funcionar, e muito menos aquele i longo.
Então nós vemos que, na verdade, trata-se de um I que vira uma consoante para se encaixar nesse padrão de hexâmetro aqui. O que a gente vai ter vai ser tipo Italian fato profugus la winiaquevenit, ou seja, la winia. Agora, o terceiro verso. Esse, em compensação, vai ser bem mais fácil, porque a gente encontra aqui várias consoantes longas, vários encontros que forçam as sílabas a ficarem longas. Mas a gente vai ver também várias elisões. Mas vamos lá. A gente encontra essa sílaba mul, que tem um L seguido de T, vai ter que ser longa. Depois tem uma vogal nasal, né? Multum, seguido do ile, vai ocorrer uma elisão. Mesma coisa com ile et. Depois, o et terris, temos T seguido de T, e isso vai gerar mais uma sílaba longa. Tem um RR no meio de terris, S seguido de J, yak, né? O encontro de C com T novamente, sílaba longa. Alto no final, LT forma uma sílaba longa no primeiro A, e o O final, como de costume, vai ser longo. Em contrapartida, a gente tem o U do us, iactatus, vai ser sempre um U curto, e o et é uma das palavras mais comuns do latim, né? Então faz sentido a gente se acostumar que o et tem um E curto. Então vamos lá, vamos marcar essas sílabas que a gente já sabe, sem precisar de olhar para macron, que são longas. Bom, para as que faltam, são bem pouquinhas, é super fácil aqui a gente completar o padrão dos hexâmetros. Esse aqui também não é difícil, nós já vamos encontrar vários indicativos de sílaba longa, né? Nós temos uma vogal nasal, terminando o superum, depois dois ditongos, né? Saiwai, outra nasal em memorem, e outra nasal no iran no final. A gente marca aqui onde estão essas longas, deixa uns pontinhos de interrogação nas outras, e completamos aqui o penúltimo e o último pé, né, que são os menos flexíveis. A gente podia começar pelo começo também, não era nenhuma grande dificuldade. A primeira palavra, we, eu já marquei como longa porque é a primeira palavra de um verso, a primeira palavra de cada pé, a primeira sílaba de cada pé já tem que ser longa por natureza, então isso não é mistério. E completar aqui as sílabas que faltam fica bastante fácil. Eu imagino que a essa altura já tenha dado para entender mais ou menos como que a gente forma esse quebra-cabeça, né? De indicar se as sílabas que a gente não tem certeza são longas ou curtas. Agora, eu queria olhar para esses 4 versos em sequência. Vamos, enfim, recitá-los, né? Todos com as devidas macrons que eu adicionei aqui, e também tentar entender o que Virgílio quis dizer com esse texto. Arma virumque cano, Troiaequi primus aboris, Italian fato profugus la winiaquevenit, litora multi letteris iactatus et alto, vi superum, saevae memorem nonis obiram. As primeiras palavras, arma virumque, estão todas no acusativo, né? Arma poderia estar no nominativo, já que é neutro, mas como tem um virumque, um virum, dá a entender que é um acusativo. Cano é uma forma flexionada do verbo canere, cantar. Então, eu canto armas e o homem. É como se fosse eu canto sobre, mas esse sobre não é necessário com o verbo canere. Em seguida, nós temos um pronome relativo qui, que vai se referir ao homem, é o único elemento aqui no masculino singular, e é o homem que o primeiro vindo das praias de Troia, né? E em seguida, no segundo verso inteiro, a gente encontra aquele verbo no final, venit, ou seja, ele veio. E ainda aqui temos outros elementos em laranja, fato ou prófugos, que fazem parte da descrição desse homem, né, que estão aqui concordando com o pronome qui. Prófugos é um fugitivo, um refugiado, e fugitivo de quê? Do destino, né, do fato. O fato, no caso, ou esse destino, era a destruição de Troia, que foi derrotada pelos gregos na famosa Guerra de Troia. E em verde, nós temos aqui alguns elementos no acusativo que complementam o verbo venit, ou seja, ele vem rumo à Itália e ao litoral, né, praticamente um sinônimo de ora. Primeiro ele usa a oris Troiae, né, as praias de Troia, e agora o litoral da Itália. Lembrando que litora é o plural de litus,
Por isso que Lavínia vai ser um adjetivo também no plural, concordando com Lítora. Ele veio de Troia, rumo às margens da Itália. E o que mais que tem sobre ele? A gente tem de novo esse pronome ille, que se refere ainda ao homem lá no começo, ao mesmo do pronome qui, que é iactatus, jogado, né, arremessado de um lado para outro. E a gente tem aqui dois et, o que dá a entender que acontece tanto uma coisa como outra. E terris, no ablativo plural de terra, ou seja, tanto nas terras como no alto. O que significa esse alto? É basicamente alto mar. Em latim, quando se usa o alto, solto assim, se refere ao mar, o mar em geral. Então significa que ele passou por muitas provações, né? Foi arremessado de um lado ao outro, tanto nas terras como no mar. E aqui a preposição in é omitida, como é frequente na poesia, né? Usar só um ablativo solto. E multum funciona como um advérbio, né? Muito ele foi jogado de um lado para o outro. E foi jogado como? Foi jogado por quê? É o que a gente vê aqui. We está no ablativo, né? Então é pela força, através da força, e superum. Superum significa o quê? Pode ser um adjetivo se referindo a quem está acima, né? Que é uma metáfora para indicar deuses, né? Como os romanos se referiam aos deuses. Uma das formas deles se referirem aos deuses, né? Aqueles que estão em cima. Outra coisa particular da poesia é o uso desse genitivo plural em que uma forma como orum, superorum, vira só superum, né? Ele perde a sílaba no meio. Então, através da força dos deuses, né? a força daqueles que estão acima, e em seguida a gente tem esse elemento em verde, que é um pouco confuso, mas é uma composição interessante que Virgílio mostra aqui pra gente. A gente encontra a preposição obiram, né? A preposição ob indica causa, então por causa da ira, e memorem significa o quê? Memor é um adjetivo que significa quem se lembra, né? Quem tem lembranças. Então, por causa de uma ira que tinha recordações, e Iononis, né? de Juno, ou de Hera, é o nome grego, por causa da ira de Juno. E olha só que coisa interessante, quem se lembra, quem tem alguma recordação, não é a ira em si, é a própria deusa, é a própria Juno. E depois a gente tem também esse adjetivo no genitivo, né, saiwai, ou seja, selvagem, feroz, mas ele atribui essa qualidade de feroz para Juno e atribui a qualidade de ter lembranças para a ira. Então ele faz um certo aqui jogo de palavras, né, mas o que ele quer dizer é isso. Por causa da ira feroz de Juno, que tinha lembranças, por causa disso, né? E por meio da força dos deuses, dos poderes dos deuses, é que aquele homem foi jogado de um lado para outro, tanto em terras como no mar. Homem esse que veio das praias de Troia rumo à Itália e rumo ao litoral lavínio. Então, esse homem é o Enéas, que a gente vai ver melhor mais à frente, ao longo da Eneida. E essas coisas que Juno se lembra se referem ao julgamento de pares, se referem àquela outra lenda que tem a ver com a deusa da discórdia, que também é um outro assunto à parte. De qualquer forma, a gente vê ao longo da Eneida que Juno não gostava nada de Troia, não gostava nada de Enéas e dos descendentes de Troia e vai tentar atacá-lo, vai tentar dificultar a vida dele de várias formas. Mas bom, a intenção desse vídeo era só mostrar um pouco de escansão sem macrons, como a gente pode fazer a escansão dos versos sem essa ajuda gráfica, né? E eu espero ter ajudado aqui nesse sentido e ter ajudado também a entender o próprio significado desse começo da Eneida. Então é isso, in proximum e curate tualeatis.